Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Demon Slayer, Aventura Silenciosa, Parte 4, Capítulo 27. Ponto de vista de Seiji. Boa conversa, eu disse enquanto embainhava a espada nas costas. Posso não ter sofrido nenhum corte ou ferimento visível, mas estava extremamente cansado e dolorido por todo o corpo devido à onda de choque que o demônio lançou em mim como se fossem doces no Halloween. Definitivamente vou me sentir pior amanhã, pensei enquanto observava meu corpo mais de perto. Embora eu não tenha matado o demônio com um golpe como Ji-Yu fez no anime, ainda fiquei feliz com a força que demonstrei contra o demônio da lua inferior. Agora eu tinha uma ideia clara de quão forte eu era. Eu provavelmente era forte o suficiente para enfrentar qualquer lua mais baixa, embora a primeira e a segunda possam ser extremamente difíceis. E eu estava definitivamente no nível de Ashira. Um Ashira que estava no lado mais fraco, mas ainda assim era um Ashira. Suponho que se meu corpo se desenvolvesse por mais alguns anos, eu seria capaz de lutar contra pessoas como a Permun, é claro, excluindo os 3 primeiros. Juntamente com a melhoria nas habilidades e nos estilos de respiração que eu eventualmente aprenderia e dominaria, eu esperava ser ainda mais forte do que isso. Raven voou para baixo e pousou na minha cabeça. Um pequeno sorriso puxou meus lábios quando perguntei: "Você me viu, Raven? Eu estava legal?" Ela me deu uma resposta dando tapinhas no meu couro cabeludo. De fato, eu fui bem legal. Palavras dela, não minhas. Meu sorriso ficou mais largo com a resposta dela. Já era ótimo que eu conseguisse matar demônios, mas ficar legal enquanto fazia isso? Isso é duplamente ótimo. Raven bateu na minha cabeça com seus pezinhos novamente, me dizendo que alguém estava se aproximando de mim por trás, então me virei. Você realmente fez isso. Shimbu disse enquanto se aproximava de mim. Havia uma grande quantidade de surpresa e admiração em seu rosto. Você matou o demônio sozinho, ela disse e mordeu os lábios. Mesmo que você tenha a mesma idade que eu. Então ela olhou cuidadosamente para mim de cima a baixo antes de dizer: "Você está ferido." "Não, não estou." Eu disse e um pequeno fio de sangue saiu da minha boca. Pesquei e então fiz uma radiografia detalhada do meu próprio corpo. Oh, foi o que saiu da minha boca. Na verdade, sofri um ferimento interno. Sentei no chão e Shinobu correu rapidamente até mim. Acho que todas as ondas de choque que atingiram meu corpo, embora não um golpe direto, causaram muito trauma interno. Somado a isso, o abuso excessivo de Thunder Briefing, esse foi o resultado. "Não se preocupe, tem um remédio que pode ajudar você." Ela disse e vasculhou a pequena bolsa que carregava antes de tirar alguns comprimidos. "Aqui, isso vai parar a dor e vai parar o sangramento." Ela disse e chegou perto de mim. Perto demais, perto demais. Entrei em pânico em minha mente quando ela aproximou seu lindo rosto do meu. Como era de se esperar de alguém como eu não era boa em lidar com o sexo oposto da minha idade. Especialmente se fosse alguém que eu achasse extremamente atraente. Mas eu não demonstrei isso no meu rosto. Por fora eu estava frio como pedra. "Seu rosto está esquentando." Ela disse, eu podia sentir o calor em sua respiração. Ela colocou a mão na minha testa para verificar minha temperatura. "É febre." Por sorte, Raven veio me salvar enquanto ela espantava Shinobu para longe como uma namorada protetora. Respirei fundo e relaxei meu corpo o máximo que pude. "Vou ficar bem depois de dormir um pouco." Eu disse. O uso constante dos meus olhos em uma luta de alta intensidade também causou fadiga mental. Embora estivesse melhorando, a principal desvantagem dos meus olhos era sempre a exaustão mental, o que me fazia precisar dormir mais do que o normal. Deitei-me no chão. "Shinobu, você pode ficar comigo por algumas horas, obrigada." E eu estava desmaiado. Quando você tem olhos tão bons e sensíveis quanto os meus, você aprende a realmente apreciar a beleza do sol, ao mesmo tempo em que detesta seus raios ofuscantes. E esse foi um daqueles momentos em que eu detesto o sol. Os raios brilhantes do sol caíam sobre meus olhos e minhas pálpebras eram finas demais para impedi-los completamente. Ele me acordou do meu sono e sua luz implacável garantiu que eu nunca mais voltasse. Merda. Era desconfortável, pois os raios estavam caindo bem no meu rosto, mas eu não movia um único músculo. Não virei a cabeça nem cobri os olhos para parar o brilho. Por quê? Era por causa do travesseiro macio e flexível em que eu estava dormindo. Eles não eram realmente travesseiros e se você leu tanto quanto eu, saberia instantaneamente o que eram. Coxas. Não, você leu errado. Eu não disse céu, embora seja bem próximo. Eu disse coxas. Ou talvez você não esteja errado porque não são a mesma coisa. Tomate, tomata e todo esse jazz. Então, por mais que fosse desconfortável no meu rosto, era um conforto extremo na parte de trás da minha cabeça. E agora, o conforto eclipsou o desconforto. Então deixe-me ficar assim por um tempo. Não, foda-se, eu deveria ficar assim para sempre. Eu deveria morrer assim? Você está acordado. Merda. Não se mova, ela pode estar apenas dizendo coisas. Eu sei que você está acordado. Você é surdo, você é surdo, você é surdo. Eu posso ver você espiando. Ela disse e foi então que eu percebi de fato, eu estava olhando para ela e lendo seus lábios. Eu não sabia quando abri meus olhos, mas instintivamente o fiz e agora estava acabado. Não consigo me levantar. Minhas costas doem. Eu disse e ela me encarou com uma cara morta. Não havia ferimentos na sua coluna ou nas costas. Eu verifiquei, ela disse com um sorriso de olhos fechados. Então é realmente o fim. Suspirei e sentei. Estalei meus ossos e estiquei meus braços antes de me levantar e verificar meus arredores. Ainda estávamos no mesmo lugar, a única diferença era que Shinobu arrastou meu corpo para algum lugar debaixo de uma árvore. "Quanto tempo dormi?" Perguntei. 9 horas, ela disse. Eu me senti mal imediatamente e desculpe pelo inconveniente.
Por quanto tempo eu usei você como travesseiro? Oh, não se preocupe com isso. Eu só deixei você descansar no meu colo depois que o sol nasceu. Você estava falando dormindo e parece estar tendo um pesadelo, sabe? Ela disse. Você disse algo sobre demônios roubando tudo de você e algo sobre sua irmã. Shinobu disse. Eu podia ver uma pitada de pena em seu rosto. Como alguém que amava sua irmã, ela se sentiu simpática. Foi por isso que ela me deu um travesseiro de colo? Bem, graças a Deus pelo meu problema não resolvido. Quem disse que traumas são ruins? Como todas as coisas no universo, até mesmo traumas tinham o bom e o ruim. Eu ri dos meus próprios pensamentos enquanto desviava o olhar de Shinobu. Nunca foi bom para um homem ver pena de uma garota que ele acha atraente. Falando nisso, é estranho que eu a ache atraente? Ela tem uns 13 anos e embora fosse mais desenvolvida e madura do que as garotas da minha vida passada, ela ainda não era uma mulher. É porque eu nunca passei dos 13 anos em ambas as vidas? Ou eu sou apenas Drake? E isso não era como uma atração física que eu sentia por uma beldade aleatória que eu via na rua. Era mais como, eu posso nos ver casando e tendo filhos tipo de atração. Seja como for, deixe-me deixar esse sentimento de lado por um momento e dizer que é devido aos meus hormônios adolescentes em desenvolvimento. Este mundo infestado de demônios não era um bom lugar para se apaixonar, especialmente por uma personagem que eu sei que vai morrer em sua busca por vingança. O amor vem depois que eu exterminei os demônios da face da terra, para nunca mais tomar meu amor. Você nunca me disse seu nome? Shinobu disse, me tirando dos meus pensamentos. Eu disse, me sentindo um pouco envergonhado pelo meu erro. Bem, meu nome é Seiji Shigan. Obrigado por cuidar de mim. Capítulo 28. Ponto de vista de Seiji. Bem, meu nome é Seiji Shigan. Obrigado por cuidar de mim. Eu disse, finalmente me apresentando adequadamente. Ela sorriu, não se preocupe. Você mal teve ferimentos para começar. Parece que foi devido à fadiga ou exaustão mental que você desmaiou em vez de um ferimento realmente grave. Sim, me sinto muito melhor agora, eu disse. Shinobu era uma garota gentil. Ela era muito mais ousada e direta do que eu esperava inicialmente, ou pelo menos como ela foi mostrada no anime. Ela ainda não era aquela honesta atraente que eu lembrava. Agora, ela era simplesmente uma jovem de 13 anos. Ela era curiosa e demonstrava muitas emoções diferentes, mas acima de tudo, ela ainda era muito inocente. Eu podia ver isso instantaneamente pela maneira como ela falava e pela maneira como ela se comportava. Meu melhor palpite era que a irmã dela ainda estava viva. Ela ainda não abrigava ódio e dor sem fim em seu coração. Tivemos uma breve conversa enquanto juntávamos os suprimentos e as coisas que Shinobu havia tirado para me tratar na noite passada. Embora ela ainda não fosse uma matadora de demônios, ela já havia atingido seu gênio na medicina. Ela me fez muitas perguntas devido à sua natureza curiosa, o que eu apreciei porque não conseguia manter uma conversa. Ela me perguntou como foi a luta, qual era meu estilo de respiração e quão forte era o demônio. Eu respondi a ela da melhor maneira que pude. Então, Seiji, qual é sua patente mesmo? Ela perguntou. Espero que depois dessa luta eu seja uma Shira. Eu disse e ela piscou. Ela se virou para olhar para mim, seu rosto mudando para expressões diferentes porque a princípio ela pensou que eu estava brincando. Mas então meu rosto e o tom da minha voz lhe disseram que eu estava falando sério. Uma Shira? Isso significaria. Eu já matei um total de 50 demônios. Eu assenti. E o demônio com quem lutei ontem à noite era uma das luas inferiores. O quê? Uma lua mais baixa? Ela perguntou surpresa. Provavelmente foi a primeira vez na minha vida, mas eu estava secretamente feliz em me exibir. Mas eu mantive a calma porque um cara legal não surta enquanto se exibe. Eu agia como se tais feitos não fossem nada, embora secretamente eu estivesse extremamente orgulhoso do meu trabalho duro e das minhas conquistas. Sim, lua inferior 4 para ser exato. Entendo, não é de se espantar. Ela disse e seus olhos estranhos brilharam de admiração. Acho que ela ficou impressionada. Você é tipo, super forte então. Esfreguei o nariz e disse, acho que sim. Nesse momento, um corvo voou sobre nossas cabeças e começou a grasnar. Raven imediatamente desceu da árvore em que estava empoleirada e sentou-se em cima da minha cabeça. Cal, Seiji Shigan, vá para a sede da Demon Slayer Corp. Cal, Seiji Shigan, vá para a sede da Demon Slayer Corp. Cal, Seiji Shigan, vá para a sede da Demon Slayer Corp. Bom, acho que essa é minha promoção. Não sei onde fica a sede da Demon Slayer Corp. Eu disse e o corvo respondeu. Siga-me, siga-me, siga-me. O corvo voou para longe, tentando me levar para o quartel-general. Eu não me movi ainda e olhei para Shinobu com um sorriso. Parece que é aqui que nos separamos. Eu deveria voltar para a Mansão das Flores também. Shinobu disse antes de se levantar. Foi um prazer conhecê-lo, Seiji. Ela fez uma reverência. O mesmo vale para você. Espero que nos encontremos novamente, Shinobu. Se você não se importar, pode visitar a Mansão das Flores a qualquer momento, ela disse e me deu um sorriso brilhante e inocente. Vou presumir que ela gostou da minha companhia assim como eu gostei da dela. Vou manter isso em mente. Eu disse e então desapareci do meu lugar. O corvo voou na frente e eu o segui logo atrás, perseguindo seu rabo. Percorri um longo caminho desde a noite em que perdi tudo, mas agora finalmente era a hora de dar outro salto. Aqui vou eu. Terceiro ponto de vista. Shinobu observou o garoto correr atrás do corvo Kozagai. Seu destino era a sede do Demon Slayer Corps, um lugar que ela mesma nunca havia visitado, embora sua irmã fosse uma Shira. Ela fez um palpite bem fundamentado. Seiji provavelmente foi convocado para lá para afirmar sua posição como a Shira. Ainda era difícil entender esse fato. Um garoto da idade dela não só havia matado 50 demônios, mas também havia matado com sucesso uma lua inferior sozinho. Ele era incrível. Havia algo especial nele.
Sua presença sozinha estranhamente acalmava seu coração, e quanto mais ela aprendia sobre ele, mais ela se sentia atraída por ele. Por exemplo, o fato de que ele era capaz de realizar tudo o que fazia sendo surdo. No começo, ela não percebeu que ele era surdo e ela realmente entrou em pânico quando ele não acordou, não importa o quanto ela o chamasse. Foi somente quando ela fez uma verificação completa do corpo dele que ela percebeu que ele era surdo. Falando em verificar seu corpo, a imagem de repente veio à sua mente e com ela, o vermelho surgiu em suas bochechas. Aparentemente, ele tinha um corpo extremamente atraente, mesmo na sua idade. Seu corpo parecia mais esculpido do que natural. A proporção, a forma e a quantidade de músculos e gorduras eram perfeitas. Isso era de se esperar, já que Seiji construiu seu corpo com a ajuda dos olhos. Como alguém que ama a beleza, Seiji construiu seu corpo não apenas para ser forte, mas para ter uma boa aparência também. E Shinobu tinha conhecimento suficiente em anatomia humana para apreciar seu trabalho duro. Um espadachim surdo, ela cantarolou. Ele a lembrou da pessoa mais forte que ela conhecia, o Stone Ashira Gyomei. Talvez ele crescesse e se tornasse tão forte quanto ele. Seja qual for o caso, Shimbu sentiu uma estranha paz em seu coração. Com pessoas como ele lutando ao lado do Demon Slayer Corps, talvez essa guerra finalmente acabasse. Conhecê-lo lhe deu uma esperança mais brilhante para o futuro. Capítulo 29. Ponto de vista de Seiji. Eu segui o corvo por meio-dia. Foi um desafio bem divertido, pois ele voou sobre rios, montanhas e vales, enquanto eu tinha que fazer de tudo para alcançá-lo. Mas no final, eu nunca perdi o controle e bem ao meio-dia cheguei ao quartel-general do Corpo de Caçadores de Demônios. Este lugar é legal, eu disse enquanto olhava para a enorme mansão e complexo. O lugar era escondido entre uma cadeia de montanhas com quase nenhuma floresta. As árvores ao redor do lugar foram todas cortadas. Presumi que era para ter uma visão mais fácil de qualquer um que se aproximasse da sede. Um demônio seria avistado antes de chegar muito perto. Também havia muitos corvos Kuzagai que agiam como segurança. Havia muros cercando o complexo e eles pousavam no topo disso. Raven voou da minha cabeça e decidiu se juntar às suas companheiras corvos Kuzagai. Dei de ombros e entrei na sede pelo portão principal. Entro e em pouco tempo, noto 6 pessoas ajoelhadas em frente a uma casa, ao longe. Meus olhos conseguiam facilmente dizer quem eram, então fui até lá imediatamente. Você finalmente chegou, Seiji, estávamos esperando por você. Parei quando o mestre se dirigiu a mim. Kagaya Ubuyashiki. Ele estava sentado na estreita faixa de madeira que corria ao longo da casa tradicional japonesa e servia de transição entre o interior e o complexo. Ele era muito mais jovem do que eu me lembrava e a cicatriz em seu rosto se estendia apenas a um olho. Ele parecia bem saudável também. Mas meus olhos viram a verdadeira condição em que seu corpo se encontrava. Ele era muito feio. Como um demônio. O que você está fazendo, idiota? Cumprimente o mestre, gritou alguém. Não teve efeito em mim, pois eu era surdo, mas sua linguagem corporal raivosa me fez fazer o que ele mandou. Fiquei de joelhos e cumprimentei o Buyashiki. Está tudo bem. Estou feliz em ver você, meu garoto. Ele disse. Olhei para cima e observei as 6 pessoas que também estavam ajoelhadas na frente de Kagaya. Gyomei, a Ashira de pedra. Kanai, a Ashira das flores. Jiu, a Ashira da água. Uzui, o Ashira do som. Shinjuro, o Ashira das chamas e pai de Rengoku. E finalmente a pessoa que gritou comigo. Sanemi, o Ashira do vento. Essas pessoas eram os Ashira que existem hoje. A primeira coisa que notei sobre eles foi a pura aura de força que emanava deles. Apenas um olhar e eu poderia dizer que ninguém era inferior a mim. Acho que as coisas eram bem diferentes no topo, hein? Estou ficando animado. Ok, então agora que todos estão aqui, vamos começar nossa reunião? Faz apenas 3 meses desde a última reunião de Ashira, então vocês devem estar confusos sobre o porquê de eu ter chamado vocês novamente. Tenho certeza de que estão curiosos. O Buyashiki disse. Não consegui ouvir sua voz, mas presumi que deveria ser muito adorável e carismática, porque cada Ashira presente ouvia com muita atenção. Nós, do Corpo de Caçadores de Demônios, finalmente ganhamos um novo pilar hoje. Ele disse e todos os Ashira foram pegos de surpresa. Todos se viraram para olhar para mim. Permita-me apresentar-lhe o novo Ashira, Seiji Shigan. O Buyashiki disse com um sorriso gentil que continha sabedoria revelada. Os Ashiras presentes me olharam de cima a baixo. Eu podia sentir seus olhos analíticos enquanto tentavam avaliar minha força. Os mais experientes como Shinjuro e Uzui assentiram, reconhecendo minha força, enquanto os mais jovens continuaram incrédulos. Principalmente os mais fracos do grupo. Ele? Mestre, você tem certeza de que ele é qualificado? Sanemi perguntou enquanto me olhava furiosamente. O cara tinha sérios problemas de raiva, mas parecia divertido. Tenho certeza, Sanemi. Se alguma coisa, seja que não poderia ter sido mais qualificado. Afinal, ele conseguiu matar 50 demônios enquanto também matava uma das luas inferiores. O Buyashiki declarou, arrancando suspiros deles. O Ashira do vento tremeu em seu lugar por um tempo antes de olhar para cima, os olhos ainda mais raivosos. Sinto muito, mestre, mas não acredito nisso. Por favor, me dê permissão para testar sua força. Os outros olharam para ele com olhos arregalados. Eles ficaram surpresos com o quão ousado Sanemi era para dizer tais coisas na frente de seu mestre. Ele quer acusar o mestre de mentir? O respeito sempre foi uma grande virtude para os japoneses. Então todos eles tinham o máximo respeito por Ubuyashiki, que era seu benfeitor e seu mestre. Especialmente porque eles eram basicamente samurais e Ubuyashiki era seu senhor. Ubuyashiki tinha uma pequena carranca no rosto. Sanemi, Foi então que interrompi, eu aceito. Todos se viraram para mim novamente. Aceito o desafio dele para testar minha força. Você tem certeza, Seiji? Você lutou contra uma lua inferior ontem à noite?
Ele me perguntou com uma expressão preocupada. Sim, vai ficar tudo bem, Sr. Obuyashiki. Eu disse e me virei para Sanemi com meus olhos liberando um tom roxo. Além disso, não sou o único que teve uma luta difícil ontem à noite. Eu disse. Eu podia ver ferimentos recentes, ossos quebrados e alguns outros ferimentos internos em Sanemi. Parecia que ele teve uma luta difícil recentemente também. Mas depois de ouvir a convocação, ele veio para a sede imediatamente. Por que você aceita? Você está me menosprezando, garoto? Sanemi disse, veias saltadas em seu rosto para mostrar sua raiva e agitação. Ele se levantou e andou em minha direção com passos lentos e intimidadores. Eu quase conseguia ver fogo e vulcão atrás dele. Ele estava na minha frente. Ele era cerca de 2 anos mais velho, então ele era mais alto que eu. Enquanto eu tinha impressionantes 5 pés, ele tinha 5 minutos e 1 segundo e 0 pés. Eu disse, você está me menosprezando? Ele repetiu enquanto se elevava sobre mim. Ignorei-o e movi minha cabeça para o lado. Dei uma olhada para o Obuyashiki e depois de um tempo, ele deu um sorriso desamparado e assentiu. Sim, está decidido. Eu sempre quis lutar contra um Ashira. Este será um bom momento para testá-los, especialmente Sanemi, que foi um dos personagens mais fortes em Demon Slayer. Vamos ver o nível dos meus futuros aliados. Não posso deixar você chegar perto. Eu disse e empurrei Sanemi o mais forte que pude. O movimento perfeito me permitiu empurrá-lo com técnica perfeita, então ele caiu de bunda. Criei distância entre nós e ouvi o som de algo quebrando. O rosto de Sanemi estava rígido de raiva e vi vapor saindo de seu nariz. Seu bastardo! Ele gritou e sacou sua katana. Respondi à sua ação puxando minha espada longa, Odashi. Vamos resolver isso conversando. Eu disse e Sanemi explodiu. Seu corpo facilmente cortou o ar, como se a atmosfera estivesse se afastando dele. Nem pensar. O vento cobriu seu corpo e ele explodiu como um furacão. Como ele estava usando apenas respiração constante, eu fiz o mesmo. Respiração de esteroides. O poder fluiu através do meu músculo, aumentando o desempenho geral do meu corpo. Então meus olhos leram cada pequeno detalhe sobre meu oponente. Aprendi muito com o ataque, mas uma coisa era certa. Ele provavelmente era o mais fraco entre os Ashiras presentes e suspeito que não fazia muito tempo que ele se tornará um Ashira. Eu balancei minha espada contra ele. Nossas espadas se chocaram e criaram sapex. Eu sorri. Uma recepção perfeita existe. Capítulo 30. Ponto de vista de Seiji. Aqui vai um fato interessante. Eu era 10 vezes melhor lutando contra humanos do que contra demônios. Se eu lutasse contra Yorishi ou Muzan, acredito que minhas chances de vitória contra Yorishi seriam maiores. Isso aconteceu por 2 motivos. Primeiro, porque os humanos não podiam usar magias e não podiam manipular sua carne por capricho. Essa limitação dos humanos tornou meus olhos extremamente mais eficazes contra eles em comparação aos demônios. E também porque passei mais de 5 anos lutando contra homens. Foi só recentemente que aprendi a lutar contra demônios. Isso foi um efeito direto de não ter um matador de demônios como mestre. Então, quando Sanemi correu para mim com sua espada, não senti nenhuma pressão. Meus olhos o viram como uma ameaça menor do que o demônio com quem lutei na noite passada. Nossas espadas se chocaram e produziram faíscas. Meus músculos ficaram tensos com o peso de sua força bruta. Como alguém mais velho e, portanto, maior, ele era fisicamente mais forte do que eu. Mas se alguém olhasse de perto, perceberia que eu o estava dominando. Você pode perguntar como isso foi possível, e a resposta está na diferença entre nossas técnicas. Para ser franco, eu estava em um reino completamente diferente de maestria sobre a espada em comparação a ele. No Kendo, usávamos espadas de madeira, então empurrar uns contra os outros usando nossas espadas era uma das técnicas mais importantes. Eu sabia exatamente quais músculos envolver e a localização da espada onde eu deveria aplicar minha força. Sanemi cerrou os dentes quando uma nova veia surgiu em sua testa. Seus olhos estavam vermelhos de raiva e ódio pelo mundo. Ele colocou mais força em sua espada, revertendo a situação enquanto sua força bruta avassaladora me dominava. Revelei um pequeno sorriso. Outra coisa que devo mencionar é a diferença em nossas espadas. A katana é usada principalmente como uma espada de uma mão neste mundo, enquanto a Odashi é uma espada de 2 mãos. Então calmamente coloquei minha outra mão no punho da minha espada, usando as 2 mãos, e em um instante eu o dominei. Uma pequena onda de choque irrompeu e eu empurrei Sanemi para trás, fazendo-o deslizar para longe. Seu bastardo! Ele gritou e avançou contra mim. Mas ele parou em seu caminho quando a ponta da minha lâmina de repente encontrou seu pescoço. Minha espada era mais longa que a dele, o que significava que eu podia cortá-lo em pedaços onde ele não podia. Ha! Ele rugiu e derrubou minha espada e veio me atacar novamente. Eu calmamente dei um único passo para trás e puxei minha espada. Ele tentou desviar da minha lâmina se abaixando, mas como se eu pudesse ver o futuro, a ponta da minha lâmina já estava perto do seu pescoço novamente. Ele pulou para trás imediatamente para organizar seus pensamentos. Ele não investiu contra mim depois e simplesmente me encarou de longe. Ele andou lentamente ao meu redor como um predador avaliando sua presa. Eu também me afastei da minha localização, sem subestimá-lo, já que ele era um Ashira. Andávamos em círculos um em volta do outro. Não ficávamos parados porque ir de um movimento para outro era mais rápido do que ir de um estado parado para um estado em movimento. Seus músculos ficaram tensos, e seu aperto na espada aumentou. Também houve leves espasmos nos músculos do quadríceps e nos braços, mas ele nunca se comprometeu com uma ação. Cada ataque hesitou até que finalmente morreu antes mesmo de ser executado. Ele começou a suar enquanto eu sorria. Ele tem instintos excelentes. Pensei comigo mesmo. Ele tentou quase 100 ataques durante o curto período, mas todos falharam. Ele podia sentir instintivamente que cada ataque seria recebido com fracasso. Ele não encontrou aberturas em mim, não havia como se aproximar e me cortar. Lutar comigo era como lutar contra seu próprio reflexo.
Com a ajuda dos meus olhos, eu podia ler cada contração do seu corpo e prever seus ataques e movimentos. Então eu mudaria minha própria postura e posição para contra-atacar perfeitamente esses ataques. A coisa mais próxima que eu poderia comparar com a nossa situação atual era dois garotos discutindo no parque, tentando descobrir quem conseguia contar mais que o outro. Um garoto disse 1 milhão e o outro disse 1 milhão mais um. Então, novamente, ele disse 1 bilhão e o outro garoto disse 1 bilhão mais um. 1 trilhão e 1 trilhão mais um, 1 quatrilhão e então 1 quatrilhão mais um. E assim por diante. O ponto era que era impossível me vencer neste jogo. Não importa o quão bem você planeje, eu usaria esses mesmos planos contra você. Como o garotinho usou o que foi dito a ele e só adicionou mais um. Eu não precisava planejar, eu não precisava criar estratégias. Eu simplesmente leria você e então usaria seu próprio plano contra você. Deve ser realmente frustrante lutar contra mim. Gostaria de nunca ter tido um destino tão infeliz. Terceiro ponto de vista. Eu nunca vi nada assim antes. Kanai Ashira das Flores comentou enquanto olhava para a paralisação em andamento. Ela pode não ser a que estava lutando, mas seus olhos incríveis permitiram que ela decifrasse exatamente o que estava acontecendo. Por outro lado, Gil permaneceu em silêncio e ponderou sobre a similaridade do estilo de luta de Seiji com a respiração aquática. Seiji não poderia ser um usuário de respiração aquática porque Gil saberia, especialmente se ele fosse forte o suficiente para ser um Ashira. Então ele se perguntou se Seiji tinha um estilo de respiração derivado da respiração aquática. Aquele garoto, Shinjuro disse e estreitou os olhos, é muito perigoso. Por outro lado, Uzui apenas deu de ombros. Ele não ficou tão impressionado quanto seus companheiros Ashiras porque, em sua opinião, não é nada chamativo. Você, Sanemi disse entre dentes, eu vou te matar. Então ele balançou sua espada em Seiji mesmo que ele estivesse completamente fora de alcance. Seiji inclinou sua cabeça em confusão. Ele previu o movimento, mas não sabia como responder a este. Ele é estúpido? Por quê? Os olhos de Seiji se arregalaram e ele se inclinou para o lado, bem a tempo de desviar da lâmina de vento que cortou fios de seu cabelo. Seus olhos podiam ver os movimentos do ar e até mesmo a vibração, mas esse ataque o pegou desprevenido devido ao quão natural era. Foi como uma brisa natural e não artificial. Uau! Essa era a abertura que Sanemi estava procurando por todo esse tempo. No momento em que a viu, ele a pegou e foi até Seiji como vento. Respiração do vento. Primeira forma. Ele inspirou grandes volumes de ar e correu em direção a Seiji. Cortador de redemoinho de poeira. Pelo menos dessa vez, Seiji foi capaz de prever que ele iria usar seu estilo de respiração. A expansão de seus pulmões, o aumento do fluxo de seu sangue e seu coração que rugia como um velho motor ganhando vida eram todos indicadores. Sanemi falou. Mas então Sanemi desapareceu de seus olhos e, em vez disso, o que veio até ele foi um tornado horizontal. O vento envolveu Sanemi e ele violentamente soprou para frente como um redemoinho. Todos os ventos produzidos eram tão afiados quanto lâminas, prontos para picar qualquer coisa que cruzasse seu caminho. Os olhos de Seiji se fixaram no Wind Ashira enquanto ele vinha como um borrão verde de pura velocidade e tornado. Respiração de chamas. Quinta forma. O ar se transformava em chamas ao entrar em sua boca. Tigre de fogo. Sua longa espada estava envolta em chamas, e uma aura amarela colidia contra o verde violento. A chama não era como vento, não era violenta ou corria em direção ao inimigo para destruí-lo. Em vez disso, uma chama queimava brilhante e quente em seu lugar, pronta para destruir qualquer coisa que ousasse se aproximar de sua presença bruxuleante. O calor era um aviso, ficando mais intenso quanto mais perto você chega. Atacar em direção às chamas era correr o risco de morte certa. Shinjo abaixou os braços cruzados e deu um passo à frente em choque. Seus olhos permaneceram em Seiji enquanto ele executava a quinta forma perfeita de livro didático. Faltava determinação, raiva e intensidade, mas os movimentos eram o epítome da excelência. Quem é ele? Era uma pergunta que ficava em sua mente raramente sóbria. Sanemi apareceu na frente de Seiji. Ele balançou sua lâmina horizontalmente, enviando lâminas de vento de todas as direções. Uma onda verde de energia o envolveu e o colocou no centro de um tornado. Seiji, por outro lado, levantou sua espada antes de executar uma série de golpes que criaram a imagem de um tigre feroz que avançava em direção às lâminas de vento. Uma onda de choque rompeu quando os dois Ashiras se encontraram em outro confronto. Desta vez ambos utilizaram seus estilos de respiração. Os ataques anularam-se mutuamente. Pegue isso, Sanemi disse, ultrapassando seus limites e brandindo sua lâmina para cima. Seiji previu isso e tomou a melhor atitude. Ele bloqueou a lâmina e usou o peso do seu corpo para resistir à força ascendente. Mas o golpe foi poderoso o suficiente para mandá-lo voando. Parecia que um vento forte o havia levado para o céu. Respiração do vento. Quarta forma. Sanemi gritou e seu braço se transformou em borrões. Ele lançou múltiplos golpes de redemoinho debaixo de Seiji. Tempestade de poeira crescente. O lugar estava envolto em poeira, bloqueando a cena do que estava acontecendo. Lâminas verdes feitas de vento avançaram em direção a Seiji. Era inacreditável o quão cortante o vento podia ficar. Flame Briefing. Quarta forma, Seiji disse calmamente de cima. Então ele executou cortes circulares que zuniam através das lâminas de vento. Ondulação da chama fluorescente. Ele pintou a imagem de uma linda flor vermelha enquanto bloqueava cada lâmina de vento que vinha em sua direção. Seu movimento era elegante e cada pincelada servia a um propósito profundo, direcionado por seus olhos roxos que viam através do mundo. Como se fossem rivais de nascença, as quartas formas de ambos os estilos de respiração se contrapunham perfeitamente. Em meio à poeira crescente, os espectadores só ouviam a troca de golpes enquanto a lâmina amarela e a lâmina verde se encontravam em uma enxurrada de ataques. Após múltiplas trocas, Sanemi e Seiji emergiram da fumaça em direções opostas. Seus olhos estavam focados enquanto deslizavam até parar. Então eles explodiram novamente. Respiração do vento. Primeira forma.
Sanemi se transformou em um tornado novamente. Sua forma foi envolvida por um tubo verde rodopiante de energia violenta e ele explodiu como vento, cortador de redemoinho de poeira. Seiji também agarrou o punho de sua espada com uma mão e abaixou seu centro de gravidade. Ele fechou os olhos, sua maior arma, para focar e controlar os músculos de suas pernas. Então ele explodiu com toda a força de seu corpo. Seu passo era tão alto que soava como um trovão. A força despedaçou o chão e ele se transformou em um raio. Respiração do trovão, primeira forma. Trovão e flash. Ninguém esperava que o garoto que eles pensavam ser um usuário de Flame Briefing sacasse Thunder Briefing, mas ninguém teve tempo de reagir quando os dois Ashiras se cruzaram e trocaram golpes poderosos. Deu. Aconteceu no intervalo de um segundo. Os dois se encontraram na posição inicial do oponente. Seiji embainhou sua espada nas costas antes de se virar para olhar para Sanemi, que caiu logo depois. Sua lâmina quebrou ao meio e havia um corte largo em seu peito. Não era profundo, mas sangue escorria do ferimento. O vencedor era claro. Seiji Shigan. Capítulo 31. Ponto de vista de Seiji. Essa merda foi muito legal. Quer dizer, brandir uma espada para matar demônios era uma coisa, mas ter um spar como um samurai de verdade? Esse é outro nível de incrível. Que tipo de garoto nunca sonhou em ter uma luta de espadas legal? Com meus olhos, eu também pude ver os efeitos especiais dos estilos de respiração, o que tornou a experiência ainda mais incrível. Sério, essa foi uma merda legal do tipo anime. Se houver pessoas me assistindo, por favor, faça uma edição legal dessa luta com essas músicas do momento no fundo e deixe a batida sincronizar com o nosso confronto. Isso deve ser o suficiente, espero que você esteja satisfeito. Eu disse, o tom da minha voz estava morto, como sempre. O que quer que eu estivesse sentindo por dentro, eu não deixava transparecer. Minha aparência externa era fria como pedra porque era legal apenas enquanto você não a reconhecia. Essa era a linha entre ser legal e se encolher. Você, Sanemi disse com os dentes cerrados, mas parou quando o Buyashiki falou. Já chega, Sanemi. Ele jogou a cabeça para o lado e estalou a língua, mas, fora isso, obedeceu às palavras de Ubuyashiki. O resultado foi exatamente como eu esperava, ele disse com um sorriso cúmplice. Seija que é o campeão nacional de Kendo. Ele foi aclamado como um gênio único em milênios e sua esgrima é considerada inigualável. Os Ashiras reconheceram suas palavras e até Sanemi foi forçado a aceitar o fato. Minha esgrima era, sem dúvida, superior à dele. Bem, se não há mais oposição, vamos dar as boas-vindas oficialmente ao nosso novo pilar, disse o Buyashiki. Seiji. Pisquei e quando percebi que todos estavam olhando para mim, ajoelhei-me. Você Seiji Shigan, aceita o título de Ashira e promete se tornar um pilar que apoia o corpo de caçadores de demônios? Ele me perguntou com um sorriso afetuoso. Sim, o título de Ashira é prova de sua força. Você Seiji Shigan promete usar sua força para proteger os fracos? Sim. Então levante-se, Ashira, ele disse e eu me levantei. Permaneça firme em suas crenças e nunca vacile, como um pilar inabalável. De agora em diante mate os demônios na sua frente, não apenas por ódio, mas também para proteger as pessoas atrás de você. Ele disse. O título de Ashira traz consigo pesadas responsabilidades. Mas sei que você fará bem em carregá-las, meu querido garoto. Ele finalizou com um sorriso orgulhoso que me lembrou meu pai. É tudo por agora, vou dar um tempo para vocês se conhecerem. E Seiji, por favor, me encontre depois que terminar. O Buyashiki disse fracamente antes de desaparecer dentro de casa. Agora, isso deixou todos os Ashiras no pátio. A situação me lembra de quando os pais deixam seus filhos, que nunca se conheceram antes, em uma sala e dizem para eles brincarem uns com os outros. O resto dos Ashiras começaram a conversar entre si. Uzui se aproximou de Gyomei com um sorriso amigável antes de se envolverem em algum tipo de fofoca. Gyu foi até Sanemi, mas o Indy Ashira gritou para ele deixá-lo em paz. Gyu foi gritada e ignorada, mas antes que as coisas piorassem, Kanai se meteu no meio dos dois. Sanamei se comportou como uma criança bem educada na frente dela. E isso me deixou com a única Ashira restante e aquela com quem eu menos queria interagir. Diga-me, garoto, onde você aprendeu a respiração de chamas? É Shinjuro Rengoku, o Flame Ashira. Mas eu o conheço como pai babaca na minha mente. Eu imediatamente não gostei dele só porque eu era amigo do filho dele. Seu filho me ensinou. Kyojiro, ele perguntou, seu rosto demonstrava surpresa. Você o conhece? Sim, eu tenho. Eu disse. Nós participamos da mesma seleção final, que foi onde nos conhecemos. Ele me ensinou o estilo Flame Briefing enquanto eu o ensinei esgrima. Entendo. Ele disse e olhou para baixo. Então você está me dizendo que aprendeu a respiração Falme recentemente e já é tão bom assim? Sim. Algumas pessoas realmente nascem com talentos inigualáveis que pessoas como nós não conseguem igualar. Não importa o quanto trabalhemos, disse ele com risadas secas. Sim, eu não gostei dele. Ele ficou em silêncio e tomou um gole de álcool da cabaça que tinha ao seu lado. Mas então eu vi algo brilhar em seus olhos e suas próximas palavras saíram hesitantes. Então, como está Kyojiro? Começou baixo, mas a cada pergunta feita, ele ficava mais expectante. Como ele é comparado a você? Como ele se saiu na seleção final? Como ele é quando luta contra um demônio? Não respondi imediatamente. Meus olhos observaram cuidadosamente seu rosto, tentando ler suas emoções e só fui recebido com genuína curiosidade. Então respondi genuinamente. Ele é incrível. Minha voz não falhou porque era verdade. Gostaria que meu espírito pudesse queimar metade da intensidade do dele. Inesperadamente, Shinjuro riu. Foi uma risada genuína que veio de uma alegria irreprimível. Você está brincando. Ele disse, mas meus olhos não conseguiram ignorar o orgulho em seu rosto, orgulho por seu filho. Tenha cuidado em suas missões, garoto. Não queremos perder um talento como você. Ele disse com um toque no meu ombro antes de tomar outro gole de seu álcool e passar por mim. Isso foi estranho.
Olhei para as costas do veterano Shira. Ele era apenas um homem quebrado, mal mantido pelo seu senso de dever. Mas em um ponto, ele costumava ser o mais forte de sua era. Talvez, eu estivesse errado em meu julgamento. Depois que Shinjuro se foi, os outros Ashiras vieram até mim, um por um, para se apresentarem. Foi uma experiência e tanto, conhecer pessoas que eu já pensei serem personagens fictícios. Como era nosso primeiro encontro, não houve muita interação. Eles disseram seus nomes, seus títulos e como estavam ansiosos para trabalhar comigo. Imaginei que seria assim quando houvesse um novo funcionário no escritório. Mas entre todos eles, um Ashira em particular se destacou para mim. E surpreendentemente não era o Ashira das flores. Era Gyomei Mejima, o pilar de pedra. É um prazer sentir sua presença. Ele disse em uma voz que imaginei ser tão firme quanto uma pedra. Ele era absolutamente deslumbrante. E eu juro que não sou gay. Ele era facilmente o Ashira mais forte, diabos. Ele pode ser o humano mais forte vivo. Seu corpo era uma escultura, uma obra-prima criada pelo maior pedreiro. Fibras grossas de músculos envolviam sua gigantesca estrutura esquelética. Seus músculos são muito mais do que carne mortal. Se os deuses fossem reais, eles seriam feitos da mesma coisa que Gyomei. Nem mesmo os demônios tinham o físico monstruoso que ele tinha. Nem mesmo o próprio Muzan podia se comparar ao puro poder bruto que emanava de seu corpo. Um deus da guerra. Se o corpo de Rengoku foi criado para lutar, Gyomei foi construído para demolir tudo que estivesse em seu caminho. Normalmente eu acharia tal monstruosidade feia, mas havia uma beleza estranha nele. Era o charme do auge da força. Olhos brancos, cegos e cegos me encaravam. Eu senti como se aqueles olhos vissem mais do que olhos normais poderiam ver. Eu podia sentir seu olhar em minha alma. Se precisar de ajuda, venha até mim, ele disse antes de ir embora, com todos os seus 2,5 metros. Depois que todas as apresentações foram feitas, eu fui até a casa tradicional japonesa para encontrar o Buyashiki. No momento em que entrei, eu o encontrei deitado em um futon e Lady Amane estava ao lado dele. O que o Buyashiki queria falar era sobre a noite passada. Ele queria saber em detalhes sobre o quarto demônio da lua inferior, já que os 12 Kizuki eram os demônios mais fortes. Eu o informei sobre como foi a batalha, a força do demônio e as habilidades que ele possuía. Eu também o informei sobre o que o demônio me disse. Muzan Kibutsuji estava dando ordens aos 12 Kizuki para matar o máximo de Demon Slayers possível. Ele prometeu seu sangue como recompensa ao demônio que fizesse um bom trabalho. Isso explicaria a perda repentina dos meus filhos. Tivemos mais casualidades nas últimas 2 semanas do que em um mês. Ele disse. O pico em sua pressão arterial demonstrou sua tristeza. Então ele me fez uma pergunta inesperada. Era sobre meu encontro com Musa em Tóquio. Fiquei surpreso que ele soubesse disso, já que eu não fiz um relatório. Ele disse que era bom que Muzan estivesse se misturando com os humanos em vez de cometer genocídio. Mas ele ainda acha que não estamos prontos para enfrentá-lo ainda, então ele não fez nada para provocá-lo. Ele disse que a informação que eles obtiveram por minha causa foi inestimável, assim como minha habilidade de ver através de seu disfarce. Quando ele me perguntou o que eu achava do Rei Demônio, eu disse. Mesmo que todos os Ashias aqui lutassem contra ele de uma vez, nós seríamos apenas massacrados como porcos. O Rei Demônio tem poder além da sua expectativa. Eu disse. O Buyashiki mostrou um sorriso sem alegria, então realmente não temos chance. Dê-me 5 anos. Eu disse depois de um longo período de silêncio. Ele olhou para mim, seu rosto colorido de surpresa. Depois de mais 5 anos, prometo ser forte o suficiente para matar o Rei Demônio. Eu disse, meu coração decidido e esperava que minha voz refletisse isso. O Buyashiki simplesmente olhou para mim por um tempo antes de explodir em uma risada. Mas não havia nenhuma ridicularização ou diversão em sua risada. Essas são palavras estranhas vindas de alguém que tremia só de mencionar o nome de Muzans. Ele disse. Eu estava tremendo enquanto falava sobre Muzan, mas ele disse e sorriu. É estranho que eu acredite em suas palavras. Você tem uma alma única, Seiji, uma que é capaz de inspirar esperança nas pessoas ao seu redor. Ele disse. Você sabia que Jigoro me enviou cartas depois de anos se isolando da Demon Corp? Ele estava em uma espiral descendente desde que perdeu a perna, mas conhecer você deu a ele uma esperança mais brilhante para o futuro. Tudo o que ele conseguia falar em sua carta era sobre você. Nunca perca essa parte de si mesmo na longa jornada que o aguarda. Por favor, continue lutando contra os demônios malignos como pilar da esperança. O Buyashiki disse. Ele realmente tinha um jeito de encantar as pessoas com suas palavras. Eu podia ver porque ele era tão respeitado até pelas pessoas mais fortes do mundo. Depois que terminamos a discussão, fui em direção à saída para ir embora, mas ele me disse uma última coisa. Ah, e feliz aniversário, Seiji. Eu parei. Eu entendi direito? Era meu aniversário? Eu não saberia porque nunca comemorei meu aniversário desde que meus pais morreram. A comemoração de aniversário também não era uma coisa muito grande no Japão ainda. Obrigado. Eu disse e fui embora. E assim, aos 14 anos, me tornei um Ashira da Demon Slayer Corp em tempo recorde. Capítulo 32. Ponto de vista de Seiji. Ah, você já terminou. Um rosto sem falhas era um achado raro quando você tem olhos como os meus, e ela era um desses achados raros. Até mesmo as partes que você achava que eram falhas, quando se juntavam nela, formavam um rosto muito bonito. Ela era linda. Ela se parecia muito com Shinobu do anime, exceto que ela tinha olhos diferentes e era mais alta. Seus maneirismos e comportamento também eram semelhantes. Ela era gostosa, do tipo Onei-san se é que você me entende. E também, ela vai morrer. Com licença, disse Kanai. Merda, eu disse isso em voz alta. Desculpe, não é nada. Eu disse antes de sussurrar. Não vou deixar isso acontecer de qualquer maneira. O objetivo da minha existência era mudar o destino para melhor. A história de Demon Slayer não terminará tão tragicamente quanto terminou e eu não deixarei todo mundo morrer. Essa é uma das razões pelas quais eu luto, para criar um futuro melhor e mais brilhante.
Posso ajudar você com alguma coisa? Perguntei a Kanai. Não havia mais ninguém no complexo, pois todos os Ashiras tinham partido para continuar suas missões. Bem, todos foram embora, exceto Kanai, que por algum motivo estava me esperando. Ela riu baixinho. Não, eu não. É você que precisa de ajuda. Ela então andou em minha direção, para meu nervosismo, e só parou a 1 polegada de distância de nós. Ela estava tão perto que eu podia sentir a aura de beleza e sensualidade dela. Ela tinha 1,68 metros de altura, o que significava que era mais alta que eu. Ela simplesmente sorriu, não só com os lábios, mas de alguma forma com os olhos. Ela esperava que eu dissesse algo, que pedisse ajuda, eu presumo. Mas o que saiu foi muito mais honesto. Pisa em mim. Isso a deixou confusa. Foi um pouco perverso da minha parte, mas honestamente, quem poderia me culpar? Ela era uma linda Onei-san e era mais alta do que eu. Muitas pessoas pagavam por esse tipo de coisa e eu estava apenas perguntando sem problemas. Eu não sou um simplório. Além disso, ela não vai conseguir de qualquer jeito. Você precisa de atenção médica o mais rápido possível, ela disse, ignorando as bobagens que eu estava dizendo até agora. O que ela disse era verdade. Eu posso agir bem, mas na realidade, não poderia estar mais longe de estar bem. Eu ainda tinha ferimentos internos da noite passada e minha luta com Sanemi definitivamente não ajudou também. Como você sabia? Bem, antes de tudo, sou médica, ela disse, e tenho um par especial de olhos, assim como você. Olhei fixamente para seus olhos violeta claros. Eles brilhavam com uma luz fraca e mágica e o padrão em seus olhos quase lembrava uma flor. Lembrei que Flower Briefing tinha muito a ver com os olhos do usuário. A forma final de Flower Briefing até melhorava a visão do usuário para que ele pudesse ver o mundo em câmera lenta. Então, de certa forma, havia de fato uma similaridade entre nós. O que eu nasci com ela conseguiu uma fração disso através do seu estilo de respiração. Isso me faz pensar quão eficaz seria a respiração das flores combinada com meus olhos. Quero que você me siga de volta para a mansão das flores para que eu possa lhe dar tratamento, ela disse. Mas sua linguagem corporal e a maneira como ela falou fizeram parecer que eu não tinha escolha. Ela parecia ser do tipo que levava sua profissão a sério, não permitindo ver as pessoas machucadas sem prestar ajuda, como um médico perfeito faria. De qualquer forma, por que eu recusaria? Eu ficaria muito agradecido, Lady Kanai. Eu disse com uma reverência. Por favor, não me chame assim, só Kanai já serve. Somos colegas afinal. Vou manter isso em mente, Kanai. Bem, então vamos embora imediatamente. Ela disse com um sorriso. Parecia que eu cumpriria a promessa que fiz a Shimbu mais cedo do que o esperado. Tenho certeza de que ela não espera me ver de novo tão cedo. Kanai e eu deixamos o quartel-general do Demon Slayer Corps e seguimos em direção à Flower Mansion. O lugar não era tão longe do quartel-general. Levamos apenas algumas horas para chegar à mansão. Se eu tivesse que adivinhar a distância entre elas, era de apenas 25 quilômetros, no máximo. A mansão das flores, diferentemente da sede, estava escondida dentro da vegetação espessa das montanhas. O computador em si também era menor, mas a mansão era maior. O lugar tinha uma vibração muito pacífica e calmante, perfeita para pacientes em recuperação. Meus olhos perfuraram as paredes da mansão e notei muitos matadores de demônios feridos lá dentro. Acho que a mansão era como uma espécie de hospital para Demon Slayer Corp. Os trabalhadores a cumprimentaram calorosamente com sorrisos e respeito quando entramos no complexo. Kanai me levou para o quarto de pacientes da mansão, onde ela mesma imediatamente me deu tratamento. A maioria dos meus ferimentos eram internos, então me deram pílulas e ervas medicinais para ajudar na minha recuperação. Ela também aplicou pomadas nos meus braços que estavam aparentemente fraturados antes de envolvê-los em bandagens. Ela foi extremamente profissional enquanto trabalhava, o que me fez não puxar assunto, o que não foi um problema, já que eu não conseguiria puxar assunto de qualquer maneira. Depois que todos os tratamentos foram feitos, Kanai me disse para descansar na cama e me aconselhou a não entrar em ação por alguns dias. Não tive problema com isso. Eu estava constantemente lutando por causa do meu Seedrunin, mas agora que finalmente alcancei meu objetivo, acho que mereço descansar. Embora eu gostaria de dar uma volta pelo complexo e procurar por Shinobu, coloquei a tarefa para o meu eu futuro. Agora, eu só quero dormir e descansar. E foi o que eu fiz. Capítulo 33. Ponto de vista de Seiji. O único problema que meus olhos tinham era a exaustão mental. Isso era completamente razoável porque ao ver tantas coisas em detalhes e muitas outras que olhos normais nunca foram feitos para ver, qualquer cérebro humano ficaria sobrecarregado com informações. Quando eu era jovem, eu tinha que dormir pelo menos 12 horas para lidar com a exaustão mental. Mas com o passar do tempo, as exigências foram ficando cada vez menores. Ainda assim, sobreviver com apenas 5 horas de sono por dia seria prejudicial ao corpo de qualquer ser humano, muito menos a um corpo que tem olhos especiais como o meu, que era exatamente o que eu vinha fazendo nos últimos 2 meses. Eu me forcei a lutar e trabalhar com apenas 5 horas de sono por dia. E claramente isso tinha me afetado porque agora eu me sentia incrível. Eu não sabia quanto tempo dormi, mas me sentia tão incrível e bem que nem tinha aberto os olhos ainda. Em um mundo de completo silêncio, o sono profundo era garantido. E mesmo que eu tivesse acordado, enquanto eu não abrisse meus olhos, o mundo estava completamente silencioso e parado. Foi um ótimo momento para ter um monólogo interno. A questão é, como planejo seguir em frente a partir de agora? Qual era o plano? Qual era o próximo objetivo?
Eu tinha me tornado uma Ashira e agora tinha maior influência e poder que um matador de demônios poderia ter. Então, o que vem depois? Matar Muzan Kibutsuji era o objetivo principal, mas pensando naquela vez em que o encontrei em Tóquio, eu sabia que ainda estava muito longe para sequer considerar. Eu deveria ser pelo menos o Ashira mais forte vivo primeiro a sequer pensar em matar Muzan. Na história de Demon Slayer, os Ashiras, mesmo os mais fortes, eram meramente buchas de canhão para o rei demônio. Foi somente por pura sorte contínua, armadura de enredo, truques e grande sacrifício que eles finalmente derrotaram Muzan Kibutsuji. Eu queria matar Muzan Kibutsuji sem nenhum sacrifício, e eu não era o personagem principal com armadura de enredo. Isso significava que eu teria que ser forte o suficiente para, no mínimo, igualar Muzan. O que devo mencionar, ninguém além de Yorishi jamais conseguiu. Sim, ainda não é realista. Então vamos começar com algo mais realista e factível. Prometi ser tão forte quanto Muzan em 5 anos, uma promessa que se tornou mais e mais ridícula a cada pensamento que passava. Então o que posso fazer para alcançá-la? Ou o que posso fazer para pelo menos chegar mais perto do objetivo? A primeira coisa que me veio à mente foi aprender todos os estilos de respiração que existem. Agora eu era um Ashira, o que significa que meus colegas eram os melhores usuários de respiração nos dias atuais. Eu definitivamente poderia aprender a respiração deles. Levei 1 semana para aprender Flame Breathing e 2 semanas para aprender Thunder Breathing. Se esses talentos fossem usados como base, não levaria muito tempo para aprender todos os estilos de respiração. Depois disso, eu poderia trabalhar para dominar cada um deles. Eu deveria ter como objetivo me tornar tão proficiente em usar cada sopro único quanto seus respectivos usuários de Ashira. Acho que isso é completamente realista. Na verdade, levaria menos de 5 anos para realizá-lo, que é onde o cânone começa. Falando em histórias canônicas, você pode ter certeza de que eu faria tudo o que estivesse ao meu alcance para não deixar isso acontecer. Não vou deixar a família de Tanjiro ser massacrada como aconteceu na história. Esse objetivo também era pessoal. Se você realmente pensasse nisso, minha história de fundo era assustadoramente parecida com a de Tanjiro. Nós dois voltávamos para casa depois de um dia duro de trabalho apenas para sermos recebidos com sangue e os cadáveres frios de todos que amamos. Um demônio matou nosso mundo enquanto estávamos fora. A semelhança não terminou aí, pois testemunhamos a tragédia que se abateu sobre nossas irmãs. Eu fui roubada da minha audição e ele foi roubado da humanidade de sua irmã. Eu não consegui salvar minha própria família naquela época. Eu não era forte o suficiente. Mas caramba, vou garantir que a mesma coisa não aconteça 2 vezes. Talvez eu finalmente encontrasse um pouco de consolo, como aconteceu com o Homem-Aranha de Andrew Garfield quando ele salvou uma versão diferente de MJ. Então sim, foi pessoal. E além de ser um esforço pessoal, havia muitos frutos positivos que poderiam sair disso. Primeiro, eu poderia aprender Itokami Kagura, que é basicamente uma versão diluída de Sun Briefing. Em segundo lugar, eu poderia aprender a localização do Lírio-Aranha Azul com a mãe de Tanjiro. Para aqueles que não sabem, o Lírio-Aranha Azul é dito ter o poder de dar aos demônios a habilidade de andar sob o sol e ser resistente à lâmina Nichiren. Muzan estava procurando por ele há séculos e os demônios foram criados com o objetivo de encontrar o Lírio-Aranha Azul para ele. Também havia muitas outras coisas, como a possibilidade de salvar o pai de Tanjiro e convencer o personagem completamente destruído a se juntar ao corpo de caçadores de demônios, etc. O único problema era que eu não tinha ideia de onde ficava a casa de Tanjiro. A única coisa que eu lembrava era que ele costumava vender carvão em uma vila perto de sua casa isolada. Não tenho outra pista. Mas novamente, o Japão era uma ilha pequena, quão difícil poderia ser encontrar um lar? E o que mais tem estava na minha mente há um bom tempo, mas eu poderia tentar pedir um arco e flechas com ponta de Nichiren. Os ferreiros do Demon Slayer Corps devem ser capazes de criar um, e com sorte, eles respeitariam o pedido de um Ashira. Eu queria saber como meus olhos afetariam a pontaria. Talvez eu pudesse desenvolver um novo estilo de respiração para a pontaria. Quem sabe, eu definitivamente não vou se não tentar, então eu ia tentar. Meu mundo, sempre tão parado e silencioso, era perturbado por vibrações sentidas pela minha pele. Era um puxão de realidade que ameaçava me tirar da minha reflexão. Mais consciente do que nunca do meu entorno, senti alguém se aproximar cada vez mais da minha pele. Eu podia sentir o calor do corpo deles conforme se aproximavam. Prendi a respiração, sabia que estava seguro e que nenhum mal me aconteceria, mas meu corpo estava pronto para lutar. Mas então uma pequena cabeça pousou em cima do meu peito. Eu não conseguia ouvir, eu não via, mas eu conseguia sentir o ouvido deles no meu peito. Eles estavam ouvindo meu batimento cardíaco e, estranhamente, isso me fez ouvir meu próprio batimento cardíaco com eles. Tup-dup, 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 meu coração bate firme e consistente. Finalmente abri meus olhos para ver de quem era a cabeça que estava no meu peito. No momento em que vi quem era, senti meu coração parar de bater. Era um velho. Que porra é essa? Eu gritei e rapidamente empurrei o velho com um sorriso assustador para fora do meu peito. Não era do meu feitio levantar a voz, muito menos gritar diretamente, mas a situação merecia. Fiquei realmente chocado e fora de mim. O que você pensa que está fazendo? Perguntei. Eu estava checando se você ainda estava vivo ou se tinha problemas. Lady Kanai me disse para checar a cada 6 horas. O velho disse. Isso é razoável. Por que eu estava tão abalado de qualquer maneira? E por que eu sinto uma gigantesca sensação de decepção inundar minha alma inteira? Bem, a resposta era óbvia. Eu esperava que ele fosse Lady Kanai ou mesmo Shinobu, mas acho que eu estava errado. Eu realmente não deveria ter muitas esperanças só porque acordei no colo de uma linda garota uma vez. Isso foi embaraçoso. Notei movimento do meu lado, então olhei para a janela e vi Shinobu espiando como um gatinho. Um sorriso brincalhão dançava em seus lábios e seus olhos brilhavam com travessura. Sim, foi, ela disse. Deus, por que eu disse isso em voz alta? Obrigado por ficar de olho nele.
Shinobu disse com um sorriso. O velho se curvou e foi embora logo depois. Eu encarei Shinobu, não por nenhuma razão em particular além de apenas gostar de ver o rosto dela. Então, você finalmente decidiu acordar depois de 2 dias dormindo? Ela perguntou. É bom ver você de novo, eu disse. O mesmo para você, eu não esperava vê-lo novamente tão cedo. Ela disse e então jogou uma espada em mim. Eu peguei a espada sem esforço com um olhar confuso. Por que você não alonga esses músculos tensos e me dá algumas dicas, Ashira? Ela disse. Um bom suor antes do banho é sempre bom. Foi estranho ela me pedir essas coisas logo depois de acordar. Literalmente ninguém faz isso, pelo menos diga bom dia primeiro. Mas às vezes, os olhos podem dizer mais do que as palavras. Pela ansiedade em seus olhos e pela maneira como ela espia a janela como se tivesse feito isso várias vezes, eu podia dizer que ela estava esperando que eu acordasse há um tempo. Provavelmente falaria comigo porque queria me pedir conselhos. Também havia um brilho competitivo em seus olhos. Vi uma garota motivada a dar o seu melhor e viver de acordo com o que acreditava ser a expectativa de sua irmã. Ela era honesta e buscava o que queria sem hesitar, como uma criança. Claro, eu disse e estalei meu pescoço. Ela estava certa. Meu corpo estava realmente tenso e cheio de nós. Seu sorriso se alargou e ela se afastou da janela no momento em que eu saltava para fora. Lembrei-me do padrão de respiração do vento durante minha luta com Sanemi, então seria um bom momento para testá-lo. Eu estava me sentindo revigorado e um pouco mais fraco devido ao estômago vazio, mas eu imediatamente atirei em direção a Shinobu com a espada. Capítulo 34. Ponto de vista de Seiji? O que você estava pensando em convidar ele para um sparring logo depois que ele acordou? Ele é nosso convidado Shinobu, pelo menos alimente ele primeiro. Comi uma tigela de arroz enquanto observava Kanai repreender sua irmã. Shinobu tinha um sorriso estranho no rosto, tentando inventar desculpas, mas não encontrando nenhuma. Eu também não te disse que ele precisava de repouso por pelo menos 4 dias para se recuperar completamente? Eu sei. Desculpe por ter me empolgado porque estava animada. Ela disse, era a pior desculpa de todas, mas eu gostei da honestidade. Além disso, lutar comigo nem seria considerado uma atividade para ele. Ele me vence tão fácil quanto respira, certo, Seiji? Shinobu perguntou e se virou para mim. Claro, era literalmente verdade. Ela bufou, como se finalmente estivesse fora do caso porque eu fiquei do lado dela. Kanai agarrou o próprio rosto e suspirou antes de se virar para mim. Como está a comida, Seiji? Está bom. Fico feliz em ouvir isso. Estou confiante em fazer comida saudável, mas não comida saborosa. É bom se você gosta, ela disse e sorriu. E desculpe se minha irmã estava incomodando você. Ei, eu não estava incomodando ele, somos amigos. Estávamos. Eu não tinha certeza se as pessoas se tornavam amigas tão facilmente. Mas novamente a mesma coisa aconteceu com Rengoku. Isso significa que agora tenho 2 amigos, um menino e uma menina. São 2 a mais do que eu pensava que teria. As irmãs eram divertidas de assistir, era cristalino que elas se amavam e se davam bem só de ver a interação delas. Até a maneira como elas discutiam estava diretamente fora da mente do escritor quando ele imaginou um relacionamento perfeito entre irmãos. Convidei-os para comer comigo e como nenhum deles havia tomado café da manhã ainda, eles concordaram em se juntar a nós. Nós 3 comemos nossa comida no Ingava, que era a versão japonesa da varanda, enquanto olhávamos para o jardim. A mansão das flores era um lugar sereno destinado à cura. O lugar era cheio de flores de bom perfume e um pequeno riacho artificial alimentava o jardim. Sua beleza e paz era o que permitia que muitos pacientes se curassem mais rápido. Tivemos uma pequena conversa e a irmã perguntou de onde eu era e se eu tinha alguma família viva. Sim, eles realmente me perguntaram se eu tinha alguma família viva porque era muito comum entre os caçadores de demônios terem suas famílias mortas por um demônio. Era basicamente o evento canônico para a maioria dos caçadores de demônios e foi por isso que eles se tornaram quem eram em primeiro lugar. Ninguém queria ganhar a vida matando demônios, a menos que tivesse sede de vingança ou ódio profundo por demônios, a menos, é claro, que fosse uma tradição familiar como Rengoku. Caramba, ser um soldado era mais seguro e melhor do que ser um matador de demônios. Eu disse a eles que tinha uma tia e um tio na minha aldeia que me adotaram, mas meus pais e irmãos foram todos mortos por um demônio quando eu era jovem. Eles também me contaram sobre o passado deles e como a família deles foi massacrada por um demônio, com apenas os 2 sobreviventes. Eles disseram que foi Gyomei quem o salvou bem a tempo, antes que o demônio pudesse chegar até eles. Tivemos sorte porque ainda temos um ao outro depois de perdermos tudo. Mas você, eu não conseguia nem imaginar como seria perder seus pais, irmão e irmã. Kanai disse suavemente. Eu podia ver a pena em seus olhos e, para ser honesto, não gostei. Está tudo bem, você se acostuma. Eu menti, você nunca se acostuma. Você não pode. Perder pessoas que você ama é como perder um membro ou perder a audição. Você perde uma parte de si mesmo para sempre, e você não está mais completo. Você nunca se acostumou com isso. Você apenas aprendeu a seguir em frente em seu eu incompleto. O tempo cura todas as feridas. Eu disse novamente. Ele vai me curar também. Então a conversa mudou para algo divertido e despreocupado. Eles me contaram histórias sobre seu treinamento e como Kanai se tornou uma Ashira. Foi principalmente Shinobu quem falou sobre como Kanai se tornou uma Ashira. Pelo jeito que ela falou sobre sua irmã, eu pude ver a profunda admiração que ela tinha por ela. Depois que terminamos de comer, Kanai me fez outro check-up sobre minha condição, e embora eu pudesse ver a condição do meu corpo perfeitamente com meus olhos, foi bom ouvir a análise de um profissional. Passei o resto do dia relaxando e praticando os padrões da respiração do vento sempre que tinha vontade. Na verdade, não terminou aí. Passei os 2 dias seguintes sem fazer nada além de descansar e praticar os diferentes estilos de respiração. Kanai era uma Ashira ocupada, mas ela conseguia dividir o café da manhã conosco todos os dias.
Por outro lado, Shinobu estava perpetuamente na Mansão das Flores e cuidando dos pacientes. Ela também treinaria para se tornar uma caçadora de demônios sempre que pudesse. Ela participaria da seleção final no ano que vem, então estava se preparando para isso. Meu relacionamento com as duas irmãs cresceu muito durante os 2 dias, especialmente com Shinobu. Como duas adolescentes de idade semelhante, nossos tópicos de interesse se alinharam e havia uma química especial entre nós. Shinobu era muito diferente do que eu lembrava no anime. Na verdade, Kanai parecia mais com Shinobu no anime do que ela. Um dos principais tópicos sobre os quais falávamos era livros e histórias. Aparentemente, Shinobu gostava bastante de histórias, especialmente de terror ou histórias de fantasmas. Eu também gostava de histórias e leitura em geral, tendo lido muitos livros na minha vida passada. Eu gostava tanto de ler livros diferentes que aprendi a ler em 12 línguas diferentes. Eu costumava contar histórias que eu lembrava da minha vida passada para ela. Ela achava que eu as inventava e ela me considerava um gênio em sua mente. Fora isso, eu estava ajudando na mansão de qualquer maneira que eu pudesse, o que consistia principalmente em ajudar os pacientes com ossos quebrados, o que era muito comum. Com meus olhos, eu era facilmente capaz de consertar ombros ou articulações deslocadas e também ajudar a alinhar ossos quebrados para que eles se curassem mais rápido. Mas depois de 2 dias, finalmente me permitiram estar em ação novamente. E minha vida pacífica chegou ao fim, foi curta, mas doce. A primeira coisa que fiz depois que me disseram que eu poderia lutar novamente foi o que qualquer um esperaria. Vamos fazer uma partida entre nós, Kanai. Eu disse. Não se passou nem um segundo. Ela piscou. Bem, eu tenho ficado estagnado por muito tempo. Eu precisava continuar minha jornada em direção à força e qual melhor maneira do que desafiar oponentes fortes? Também fiquei curioso sobre a respiração das flores, então eu realmente queria vê-la em ação. Acho que não tem jeito, ela disse e fomos até o quintal para jogar uma partida. 15 minutos depois. É impossível. Deitei-me na grama como uma folha no outono. Meu olhar estava focado no céu azul e na nuvem esfumaçada, mas a extensão infinita de azul não conseguia afastar a imagem da minha mente. Acho que o que vi ficou gravado na minha mente. Eu nunca consigo vencer ela. Caramba, eu nem consigo lutar contra ela. O peso das palavras caiu sobre meu peito, tirando o ar dos meus pulmões. Meu corpo estava quente e meu cérebro não tinha sangue suficiente para processar pensamentos complicados. Todo o sangue do meu corpo estava correndo para outro lugar. Então, aqui está o que aconteceu. Depois que a luta começou, tive uma percepção assustadora. Meu estilo de luta exigia que eu observasse o corpo do meu oponente, músculos, fluxo sanguíneo, movimento das articulações, etc., para prever seus ataques e responder às suas ações. Para fazer isso, usei minha visão de raio-x. E o que você acha que aconteceu quando eu finalmente usei um raio-x em uma garota linda como Kanai? Sim, não seria errado dizer que lutei 2 batalhas ao mesmo tempo. Minha mente não conseguia se concentrar na luta, pois estava sempre distraída por outros pensamentos. Minha ação foi uma mistura de lutar e tentar esconder meu membro duro. Era impossível. Eu não era, de forma alguma, um degenerado. Eu não reagi de tais maneiras, mesmo quando espiava outras mulheres bonitas. Então, embora Kanai fosse de longe a garota mais atraente que conheci, eu estava bem só de ver seu corpo nu. Mas quando Kanai começou a lutar, foi uma questão diferente. A respiração das flores exigia movimento elegante e flexibilidade, então quase parecia que ela estava dançando. E quando ela dançava, eles dançavam também. Com suor cobrindo seu corpo, era demais para aguentar. Era muito sensual. Eu podia ter força sobre-humana, mas eu era apenas uma adolescente. Era uma batalha que eu nunca deveria vencer. Que vergonha! Eu disse completamente derrotada. Hoje percebi uma nova fraqueza fatal minha e honestamente não tinha certeza de como superar isso. Só podia esperar que isso acabasse quando eu parasse de ser uma adolescente hormonal, tesão. Felizmente, garotas tão bonitas quanto as irmãs Kosho eram raras. Você está bem, Seiji? Kanai me perguntou. Ela estava de cabeça para baixo na minha visão enquanto olhava para mim. Desviei o olhar e corei. Sim, estou bem. Respeitosamente. Está tudo bem. Você acabou de se curar, talvez ainda não esteja se sentindo bem. Sim, talvez. Eu disse, sabendo muito bem que não importava a condição em que eu estivesse. Eu estava destinado a nunca vencer as waifus. Capítulo 35. Ponto de vista de Seiji. Prefiro assistir a um porco tentando subir em uma árvore. Então desvie o olhar, ninguém está forçando você a me assistir. Shinobu disse enquanto fazia isso, o que quer que ela estivesse fazendo com sua espada. Ela se movia com a graça de uma pena, mas estava claro que a espada era pesada demais para ela. O aço em sua mão desequilibrou toda a sua postura. Era uma visão horrível de se ver. Você não pode simplesmente voltar a praticar com uma espada de madeira? Perguntei, minha voz estava esperançosa. Shinobu não era de forma alguma uma garota fraca, ela era simplesmente normal enquanto estava cercada por aberrações da natureza. Ela tinha a força que você esperaria que uma garota de 13 anos tivesse. Ela podia pegar a espada e balançá-la, um civil nem notaria o problema. Mas com um olho treinado, você poderia ver que a espada era pesada para ela. Ela não era forte o suficiente para balançá-la, muito menos cortar uma cabeça. Ela simplesmente não nasceu para ser uma espadachim. Por que você não pratica com uma espada de madeira? Ela disse enquanto fazia movimentos similares aos da irmã. Pare de me observar. Sinceramente, eu queria poder. Mas ao vê-la tentar balançar a espada em vão, eu sabia que havia uma grande chance de ela se machucar. Meus olhos estavam fixos em sua figura enquanto ela praticava. Eu podia prever quando e onde um acidente aconteceria lendo seu corpo e a espada em sua mão. Em pouco tempo eu estava certo quando a katana voou de seu dedo fino. Eu entrei em ação. Usando o conceito de Thunder Briefing, cobri a distância em um instante. Eu também estava me movendo antes que isso acontecesse, então cheguei bem a tempo de pegar a espada antes que ela caísse sobre ela e arranhasse sua perna pálida. Ela corou e desviou o olhar.
Obrigada. Eu sabia que não era algo que ecoava pela falta de ar que saía de sua boca, mas eu conseguia ler seus lábios. De nada. Você me escutaria agora? Perguntei. Ela franziu os lábios e seus grandes olhos redondos olharam para mim. Eles não tinham pupilas e pareciam os olhos de um inseto, mas eram lindos. Não. Acho que esta é uma ótima oportunidade para eu dar tudo o que tenho, sabendo que você vai me salvar se eu errar. Ela disse sob meus olhos cheios de descrença. Eu vou pegar isso. Ela disse e pegou a espada da minha mão. Ela passou por mim para poder continuar praticando sozinha. Eu suspirei. Eu a observei de perto, tentando aconselhá-la da melhor forma possível e também salvá-la quando ela errava. Uma hora se passou e eu não consegui mais segurar. Eu sabia que deveria deixar que ela encontrasse seu próprio caminho, mas era insuportável. Havia algo de gatilho em ver alguém que eu sabia que seria incrível se desviar do seu caminho. A maioria das pessoas não entenderia, já que a maioria das pessoas não tinha olhos como os meus. A coisa mais próxima que eu poderia comparar era ver alguém comer um burrito do meio. Você simplesmente não deveria fazer isso daquele jeito. Então eu disse, você está se esforçando demais para ser como sua irmã. Ela parou de praticar e olhou para mim. Gotas de suor escorriam por seu rosto de boneca e se arrastavam por sua pele perfeita. Eu sei que você a admira profundamente, mas você não é sua irmã e nunca será. Você tem que parar de tentar imitá-la. Eu disse. Ela franziu a testa, mas ela é uma Shira, se eu. Sim, mas você não é abençoada fisicamente como ela. Eu a interrompi e ela cerrou o punho em frustração. Ela sabia que seu corpo não era forte como o da irmã. Ela era pequena e fraca. Essa era sua maior insegurança. Você precisa encontrar áreas onde você é abençoado também. Eu posso ver algo especial em você, Shinobu. Você só precisa aprender a ver isso também. Eu disse genuinamente. Eu esperava que dessa vez, minha voz não saísse estoica. Ela permaneceu parada em seu lugar por um longo tempo enquanto contemplava minhas palavras. Então ela encontrou meus olhos com uma pergunta. Diga-me, o que devo fazer? Dei de ombros, não sei. Isso é para você descobrir. Mas tem um conselho. Eu disse e coloquei um dedo no meu queixo. Shinobu se animou, seus olhos cheios de expectativa. Primeiramente, mesmo que você seja péssima em brandir sua espada, você não tem problemas em esfaquear, então você deveria polir essa área. Eu disse e ela franziu as sobrancelhas, pensativa. Mas você só pode matar um demônio cortando sua cabeça. Quem disse isso? Perguntei. O rei demônio? O Deus Todo-Poderoso? Yorishi. Eu balancei minha cabeça, onde a vontade sempre há um jeito. Se você quer matar um demônio o suficiente, você não deve ter problemas em encontrar maneiras de matá-lo. É como usar veneno. Eu disse enquanto continha um sorriso. Veneno? Mas os demônios têm grande capacidade de regeneração, o veneno não funcionaria neles a menos que fosse um uai. Ela fez uma pausa. Seus olhos redondos se arregalando em uma compreensão silenciosa. Sim, e se esse veneno tiver flores de glicínia? Lembre-se, não foi uma espada que causou a queda de Muzan e Doma. Era veneno. Então o silêncio persiste enquanto ela se aprofunda em pensamentos. Ela estava testando a teoria que surgiu em sua mente, argumentando contra ela e apoiando-a. Eu vou levar isso. Eu disse e lentamente puxei a espada da mão dela. Ela estava muito perdida em pensamentos para sequer notar. Parece que você descobriu algo. Vou deixar você com seus pensamentos. Eu disse e me afastei dela. No momento em que me virei, meus lábios se esticaram em um sorriso. Isso deve ajudá-la a descobrir seu estilo de luta mais cedo do que ela fez no cânone. Embora fosse questionável, acho que fiz a coisa certa. Dei uma volta pelo complexo para aproveitar o dia. Estava pensando no que faria naquele momento, mas meus pensamentos foram interrompidos quando Raven pousou na minha cabeça. Olá, princesa, como você está? Perguntei e acariciei sua cabeça enquanto ela se acomodava em meu cabelo. Ela aninhou meu dedo por alguns segundos antes de se recompor rapidamente. Seus olhos ficaram mortos novamente e ela deu um tapinha no meu couro cabeludo. Pesquei. Tem alguém para mim? Raven disse que alguém estava me esperando do lado de fora da mansão. Eu imediatamente fui em direção à entrada principal da Mansão das Flores e foi quando o encontrei novamente depois de um longo tempo. A Tori! Uma rápida recapitulação para aqueles que se esqueceram. A Tori Kanizuka foi o ferreiro que criou minha espada e a entregou para mim. Corri em sua direção e me curvei quando o alcancei. Ele tinha um sorriso largo no rosto que eu podia ver através da máscara. Parece que eu não fui o único que ficou feliz por termos nos encontrado novamente. Hahaha, olha só para você agora, meu garoto. Já é uma Shira em 2 meses. Ele disse orgulhosamente e me surpreendeu ao me abraçar. Ele me deu um abraço. É bom ver você de novo também. Eu disse quando ele me soltou. Mas o que te traz aqui? Oh, eles não te contaram. Cada Shira ganha uma nova espada feita da mais alta qualidade de minério escarlate. Esta espada será excepcional, diferente daquela que eu fiz para você antes. Ele então me mostrou a espada que ele estava carregando nas costas. Era a réplica exata da minha em termos de tamanho e comprimento, mas eu pude notar a diferença imediatamente quando a segurei. Estava perfeitamente equilibrado, sem falhas. Sem dizer mais nada, tirei a espada da bainha e fiquei imediatamente surpreso ao ver a perfeição da lâmina. Isto é, as palavras ficaram presas na minha boca enquanto eu puxava a espada completamente. A primeira coisa que notei foram as gravuras no início da lâmina. A palavra Destroyer estava escrita em negrito com kanji. No lado oposto também estava escrito Demônios Malignos. Coloque os dois juntos e significa Destruidor de Demônios Malignos. O fio perfeito da lâmina refletia a luz do sol no meu rosto. Era quase ofuscante. Uma verdadeira obra-prima. Eu disse, espantado. Meus olhos captaram cada pequeno detalhe da lâmina e eles concordaram com cada significado contido na palavra. Eu podia sentir isso. Era isso. Esta era a espada que poria fim a tudo. Capítulo 36. Ponto de vista de Seiji. Ela é linda, não é? O movimento dos seus lábios me trouxe de volta ao mundo real. Sim,
Eu disse e fiquei maravilhado com a espada pela última vez antes de embainhá-la. É um dos melhores trabalhos que já fiz na minha vida, ele admitiu com um sorriso. Tenho praticado para fazer um odashi, então ele deve ser melhor que o anterior também em design, não apenas em qualidade. Obrigado por todo o seu trabalho duro. Bah, não é nada. Somos nós que deveríamos agradecer a você. Você está lutando a guerra por nós e mantendo todos seguros. Ouvi dizer que você até matou uma lua inferior, então obrigado. Ele disse. Ah, falando em espadas, como está a que eu fiz para você? Você não veio até mim para consertar nada e eu presumi que era porque você estava inativo. Mas isso não é verdade, então por que você ainda não veio? Você tem outro ferreiro que conserta sua espada? Na verdade, a espada nunca precisou de reparos. O único dano que ela sofreu até agora foram algumas lascas que eu mesmo consegui alisar com uma pedra de amolar. Eu disse. Devido aos meus movimentos perfeitos e domínio superior sobre a espada, não houve nenhum caso em que eu a quebrei ou a danifiquei gravemente. Não era algo perceptível, mas é o que me diferencia de outros espadachins. Se você aprender a cortar perfeitamente em todos os momentos, você se verá com menos danos à sua espada. Eu te chamaria de mentiroso se você fosse qualquer outra pessoa. A Tori disse com um sorriso. Ele claramente sabia a habilidade necessária para não danificar sua espada em todas as lutas também. Agora que fiz o que vim fazer aqui, acho que é hora de ir embora. Tão cedo? Que tal sentarmos para tomar chá primeiro? O dever me chama no momento. Ainda tenho muito trabalho a fazer, como entregar uma nova espada para o Indi Ashira. Bem então, eu disse e guardei o odashi antes de me curvar em um ângulo reto. Obrigado mais uma vez. A Tori sorriu por baixo da máscara. Desejo a você tudo de melhor em seus empreendimentos futuros, garoto. Você também. A Tori se virou e se afastou da mansão das flores. Eu vi sua imagem desaparecendo no horizonte e voltei para a mansão. Agora recebi minha espada Ashira. Acho que isso significa que é hora de finalmente continuar minha jornada novamente. Foi divertido. No dia seguinte. Você não poderia ficar mais alguns dias? Pare com isso, Shinobu, ele também é um Ashira. Ele tem seu próprio dever a cumprir agora. Sorri enquanto as duas irmãs estavam em frente à mansão das flores para se despedir de mim. Eu estava totalmente equipada com meu uniforme de Demon Salier junto com minha nova espada, totalmente pronta para enfrentar todo o mal do mundo mais uma vez. Sua irmã está certa, Chibi. Além disso, mais alguns dias não farão diferença, só tornarão mais difícil dizer adeus eventualmente. Eu disse e a garota tinha um rubor saudável no rosto quando a chamei de Chibi. Foi um apelido que dei a ela porque Shinobu pode ser um bocado. E ela não pode fazer nada sobre isso porque eu ganhei o direito de forma justa e honesta em Hanafuda. Kanai apenas sorriu provocativamente, vendo sua irmã corar e tudo. Boa viagem para você, Seiji. E você também, senhora Kanai. Eu disse que você não precisa me chamar assim. Desculpe, isso ficou na minha cabeça porque todos na mansão te chamavam assim. Eu disse. Não deixe de nos visitar novamente sempre que tiver tempo. Ela disse e eu assenti. Desejo-lhe segurança em sua jornada também. Shinobu disse, mas então ela sorriu levemente, mas não muito segura. Talvez você se machuque de vez em quando para ser forçada a retornar. Shinobu, obrigado pela hospitalidade até agora. Eu disse e me virei antes de sair da mansão. Foi divertido passar um tempo com as irmãs Kocho, mas agora a fatia da vida tem que acabar. Era hora de acabar com a existência vã dos demônios novamente. Depois de alguns minutos de caminhada, a mansão já havia desaparecido sob a densa floresta. Olhei para o céu e notei Raven voando acima. Ela voou para baixo antes de fazer um ninho na minha cabeça novamente. Pronto, Raven? Toque, toque, pausa, toque. E isso foi sim em código Morse. Então vamos começar. Seiji Shigan. Seiji Shigan. Seiji Shigan. Um demônio foi avistado em uma vila localizada ao norte. Um demônio foi avistado em uma vila localizada ao norte, ao lado do Monte Kazmichi. Encontre o demônio em Matio. Cal. Terceiro ponto de vista. Shinobu observou Seiji ir embora, e se ela fosse honesta em seu monólogo interior, ela sentiria falta dele. Era compreensível. Os últimos dias tinham sido extremamente divertidos. Seiji era possivelmente o único amigo que ela tinha da idade dela, então, de certa forma, parecia um amigo de infância se mudando. Ela saiu de seus pensamentos quando ele finalmente desapareceu no horizonte. Ela se virou para sua irmã apenas para encontrá-la sorrindo provocativamente para ela. Por algum motivo, Shinobu imediatamente ficou envergonhada. Você gosta dele, não é? Kanai disse com um olhar cúmplice. Gostar era uma palavra forte. Também era a palavra perfeita. Sim, ela gosta dele, e daí? Ele não. Shinobu respondeu. Não é bem assim. Nossa, nunca vi você corar desse jeito, ufufufufu. Kanai provocou, você é tão adorável. Mas pelo menos eu sei que minha irmã sabe como escolhê-los. Seiji é bem bonitão, não é? Não só isso, ele parece ter um bom caráter e é forte. Kanai disse e então fez uma pausa. Eu me moveria rápido se fosse você. Eu disse que não é assim. Shinobu negou e bufou, não é tão sério assim. Afinal, ela estava na idade em que sua paixão podia mudar como o clima. Uma paixão de infância não era tão séria. O que ela mais valorizava era a amizade que agora tinham entre eles. Além disso, você também não está interessada nele? Shinobu perguntou à irmã com os olhos semicerrados. Meu, já tão protetora. Bem, é verdade que estou interessada nele, mas não como você. Ela disse, por exemplo, diferente de você, eu não quero ver o xixi dele. Eu também não quero ver isso. Shinobu disse, fazendo Kanai rir. E não chame isso de xixi, há um nome médico perfeito para isso. Ah, e o que é isso? Kanai perguntou e então esperou. Shinobu sabia, mas no momento, ela estava subitamente consciente sobre dizer isso. É constrangedor. Te odeio. É o PEP.